Que bom poder estarmos juntos essa manhã, louvando a Deus com esses meninos preciosos. Cada um deles passa um tempo ensaiando para que nós possamos ter aqui esse tempo gostoso de, como o hino que cantamos estava dizendo, né? Nos derramar na presença do Senhor. Gostoso isso. Eu queria também avisar que temos um casal que está no Líbano, Felipe e a Cris. A Cris, ela foi para o hospital hoje pela manhã. A gente não sabe, hoje pela manhã a gente tem que ter aí o horário, né? A diferença de horário, mas ela está com 7 meses, né, de gravidez, então exige um pouquinho de cuidado. Eu pediria aos irmãos que estivessem orando então pela Cris, que ela possa, né, que nada possa acontecer desagradável, ainda mais num campo tão difícil como o Líbano. E eu queria que vocês orassem também por aquele encontro que vamos ter no dia 12 e 13. Vamos ter aqui um curso sobre como ajudar as pessoas que estão passando por desastres naturais. O Hugo está aqui, temos outras pessoas que depois estarão lá fora no nosso estande. Se você quiser participar, é um profissional da área, gostaria de fazer esse curso com a gente. Queremos depois montar uma equipe que vá ajudar em diferentes situações aqui no Brasil e, de repente, até no mundo, conforme apareçam as necessidades. Muito bem. Eu sou um missionário, vocês já perceberam isso, né? Eu gosto de pensar que todo discípulo, ele vai se tornar um missionário. Em algum momento ele vai se tornar um missionário. Você começa a seguir Jesus, daqui a pouco o negócio fica difícil para você. Deus começa a falar de uma forma diferente. Isso significa que Deus vai mudando rumos da nossa vida. Uma vez que você vem para Jesus, vários rumos da tua vida aí que você tinha começa a sofrer uma mudança, e às vezes são mudanças até radicais. Dependendo do que você estava envolvido antes, uma vinda para Jesus Cristo faz com que a tua vida mude completamente o rumo. Eu queria que essa manhã nós pensássemos numa igreja que investe no céu. Uma igreja que investe no céu é uma igreja que pensa os valores da eternidade. A oração do Pai é: Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Como é? A vontade de Deus aqui na terra, para ser feita como é nos céus, exige que a igreja do Senhor entenda os céus, os valores dos céus, os princípios dos céus, e implemente tudo isso aqui na terra. Então, essa manhã, alguns dos autores bíblicos, eles tinham esse conceito de que nós estamos de passagem aqui. Nós somos peregrinos, alguns asilados, outros refugiados. Uma vez eu estava lendo um texto de um livro que dizia assim, que a Bíblia foi escrita de refugiados para refugiados. Se você toma todos os autores bíblicos, nenhum deles, ficou na sua própria terra. Todos eles estavam se movendo em direção a uma vontade divina que estava lá na eternidade sendo planejada para que os planos de Deus pudessem ser cumpridos através de um sonho que ele tinha de criar uma nação. Israel não existia até que Deus a fez existir. Abraão nunca imaginou que ele seria o pai de uma grande nação lá na frente. A única coisa que fez com que essa nação nascesse foi a obediência desse povo à voz de Deus, aos princípios de Deus, ao que Deus tinha no seu coração para essa terra. Irmãos, a terra só vai ser abençoada se nós trouxermos os valores dos céus e implementarmos isso tudo com a nossa vida. Por isso que nós precisamos ter uma hermenêutica muito interessante da palavra de Deus. Ao irmos à palavra de Deus e tentar entendê-la, você não pode entender simplesmente pelo que você sente, mas pelo que Deus quer. Essa leitura tem que ser feita a partir dos olhos de Deus para esse mundo. Que o reino venha, que o reino seja estabelecido.
E aí, conforme nós fazemos isso, Deus vai nos desafiar. Deus vai tirar cada um de nós aqui daquela zona de conforto, seja no caráter, seja na atitude, seja em algum aspecto da nossa vida, nós vamos ser incomodados, de alguma maneira, porque o reino dos céus chegou. Foi estabelecido no meu e no seu coração, através da pessoa de Jesus Cristo. E agora nós somos partícipes de um projeto eterno do Senhor enquanto vida. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 ao verso 12. Pedro, ele tem esse conceito de que nós somos peregrinos, forasteiros. Estamos de passagem. Estou brasileiro enquanto vida, mas sou um cidadão do reino dos céus. Amém? Estamos de passagem, queridos. E a passagem é curta. Quando a gente olha o tempo que vai passando, os anos, o tempo é curto. E nós precisamos usar o nosso tempo com sabedoria para que o Senhor seja glorificado com a nossa vida. Amém? Olha o que diz o texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 a 12. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 ao verso 12. Diz o seguinte o texto: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Eu queria aqui enfatizar nessa mensagem sobre a gente pensar em investir no reino dos céus, alguns lembretes que Pedro está nos dando aqui, baseado na situação que esse povo vivia. Quando Pedro escreve esse texto, ele está escrevendo para pessoas que estão vivendo em diferentes partes do que nós chamamos hoje da Turquia moderna. Se você abre a sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, você vai ver uma série de cidades onde esse povo foi espalhado. Era o povo de Deus, a diáspora tinha acontecido. O povo foi espalhado por todos os lugares por causa da perseguição do nome do Senhor Jesus Cristo sendo pregado e sendo praticado através da vida deles. Ponto, Pilácio, Ponto, Capadócia, a região de Bitínia, todos esses lugares onde esse povo fugiu. E eles estão escondidos aí. Alguns deles eram arrastados pelos cabelos, pelas ruas, e a vergonha era muito grande. Ser um cristão naquela época, irmãos, eu tenho certeza que muita gente não gostaria nem de ser chamado de cristão, quanto mais de apóstolo. Naquela época, ser um cristão, você tinha que ter muita coragem. Você tinha que dizer: uau, eu nego a minha própria vida. Eu sou verdadeiramente um refugiado aqui nesse lugar. Era viver como alguém que fugia pela vida, o tempo todo. Por isso que quando Pedro está escrevendo aqui, ele está tratando essa gente de peregrinos, forasteiros, talvez na sua versão está refugiado, estrangeiro, não sei, são várias versões, mas a ideia que traz aqui é alguém que está de passagem por um lugar onde não é o seu. Eu não nasci aqui, mas estou de passagem por esse lugar, e um dia, quem sabe, eu vou ver a minha terra.
Thayer, que é um comentarista que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que essa palavra aqui, peregrino, parepidemos, ela significa uma pessoa que vem de uma terra distante para conviver com o povo pagão, sabendo que seu destino final é outro. Amém? Sendo assim, eu e você somos peregrinos ou não? Estou brasileiro. Eu tenho uma identidade. Nasci em Santos. Sou santista 2 vezes. Mas a verdade é essa. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Estou de passagem. Um dia desse vou entrar na minha casa. Vou ser recebido pelo meu pai. E ele me dará um abraço. E vai dizer, bem-vindo, servo bom e fiel. E eu espero, irmãos. Estou orando, buscando a Deus, para que Deus me deixe ser fiel a Ele até o último dia da minha vida. E sendo assim, irmãos, a vida não é um fim em si. E aí, Pedro, ele vai dizer essas coisas para a gente tão bacanas desse livro. Se você estudar profundamente o livro de Pedro, os 2 livros dele, você vai ver lições fantásticas, lembretes interessantes. Porque muitas vezes o grande problema nosso é que nós nos arraigamos, nos agarramos a essa vida, a esse tempo que passamos aqui, de uma forma como se não houvesse nada mais depois. Nos adaptamos demais a uma terra que não é nossa. Isso faz com que aqueles valores eternos, aqueles princípios que nós estamos aqui buscando, não sejam efetivos na nossa vida. E aí trocamos os valores dos céus pelos valores da terra. E fazemos disso aqui um caos. E aí Pedro ele vem dando esses lembretes. Eu já viajei por muitos países do mundo. Quando a primeira vez que Deus falou comigo, e de uma maneira muito clara, e eu deixei tudo e me envolvi com a obra de Deus, fui para o navio. Lá no navio, cheguei, o pessoal me perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu canto e prego. Já fui logo para o ministério principal. Aí eles falaram assim, não tem lugar nem no ministério e nem tem lugar também num grupo de música. Dá para você cortar cebola? E me deram um saco de cebola, 7 meses cortando cebola. Eu nunca fui tão trabalhado no meu caráter quanto cortando cebola e chorando todo dia. As senhoras aí sabem o que significa cortar cebola. Como Deus me fez cortar cebola, chorando. Às vezes eu perguntava para o meu colega do lado, o que você fazia no seu país? Ele falava, eu era advogado. Eu falei, tá bom, vamos cortar cebola. As pessoas, sabe, tudo muda para você quando você sai da tua zona de conforto. E você tem que encarar situações de cebola, quando você vai chorar e a mamãe não vê. Quando você começa a encarar situações que você nunca encarou na tua vida. Eu me lembro que tinha um colega meu no navio que ele falava inglês, mas tudo quebrado. E ele perguntava, uma vez ele perguntou para o líder dele, do you know what I mean? Quer dizer, você sabe o que eu quero dizer? E aquele rapaz não entendia o que esse menino estava falando, estava perguntando, do you know what I mean? Do you know what I mean? Aí o rapaz, uma hora, ficou chateado e falou assim, eu não conheço o Idi Amin. Aí eu falei, caramba, está difícil isso aqui. Perguntei para um amigo meu, você entende tudo que eu falo? Ele falou, eu entendo. Aí eu falei, obrigado. Aí ele, o quê? Quando você está em outro país, quando você sai da tua terra e vai para um outro lugar, você sofre, por mais que você conheça o idioma, por mais que você faça os estudinhos aqui, quando você chega do outro lado do mundo, você parece um índio falando. Mim quer água, amanhã, depois, desculpe, por favor, amanhã. Você, por mais que você não conhece os sinais,
daquele país. Você não sabe fazer negócio naquele país. Você não sabe nem fazer as compras nos primeiros dias que você chega. Você às vezes fala um negócio errado, e se você não tem um bom humor, você acaba prejudicando até a tua estada naquele lugar. Você faz negócios errados, você compra comida errada, até que você se acostuma. Aqui o peregrino que ele está sofrendo tudo isso, ele está fora da sua terra. Irmãos, às vezes eu me sinto fora do meu próprio país, eu não me sinto brasileiro, por ser um cidadão do reino dos céus. Eu não sei se acontece contigo isso. Nós não estamos, irmãos, aqui como igreja, e eu louvo a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores, nossos líderes, presbíteros, porque todos nós estamos imbuídos em ensinar a palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus é duro num tempo como esse. O Senhor diz que no mundo tereis. Preparem-se para os grandes desafios no mundo, sendo cidadãos do reino dos céus, sendo peregrinos, sabendo que você está de passagem, mantendo o teu caráter ilibado, mantendo uma forma justa, honesta de viver. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, nós não somos e nem participamos dos conluios desse mundo. Não podemos. Somos transformados pelo poder do Espírito. Nós temos valores que não são mais desse mundo, embora eles se encaixem nesse mundo. Ao contrário, eles podem salvar o mundo. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos diferentes, temos um linguajar diferente. Nós sabemos o que falamos. Nós temos a vida, nós temos a verdade, nós temos o caminho. Nós sabemos ser formadores de opinião, porque temos aquele que tem a maior opinião e que nunca falhou nas opiniões sobre qualquer situação, porque Ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. É isso que Pedro está nos avisando aqui. O estrangeiro, irmãos, ele precisa de um tempo suficiente para ficar num lugar. Nós estamos de passagem, sem dúvida. Você precisa de uma casa, precisa de um trabalho, precisa de tantas coisas. Todos nós aqui precisamos e Deus nos dá. Você pode dar um glória a Deus que Deus tem dado para você. Às vezes eu digo que Deus não me dá o que eu quero, mas me dá o que eu preciso. Eu gostaria de ter um carrão, tem até o desenho dele aqui na minha cabeça. Um iate, olha quantas coisas bonitas eu gostaria de ter. Mas tem amigos que têm, e às vezes eles convidam a gente, vamos dar uma voltinha lá. Ó, poxa, evita a gente até de gastar um dinheiro que não tem, né? Vive um tempo. Você precisa de um tempo longo para viver como estrangeiro, como forasteiro. É esse tempo que Deus tem dado para nós. Sabe por que Deus criou você e a mim? Para sermos e servirmos de glória e honra para o nome dEle, enquanto vivemos aqui na terra. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Talvez essas coisas fazem a gente sofrer um pouco quando você entra no campo dos negócios, nas empresas, quando você está lidando com pessoas diferentes, que têm uma cabeça aqui na terra, que tem um foco nas ideologias desse mundo, que o foco deles é fazer, fazer, fazer. Metas, metas, metas. Não que não tenhamos metas, mas quando você tem a Deus na tua vida, Cristo é o Senhor da tua vida, você começa a usar da fé muito mais do que daquilo que você mesmo pode edificar com os teus planos. Você faz os teus planos, os planos são submetidos a Deus, Deus aprova ou não, e você sabe se sim é de Deus, se não é de Deus. É diferente. Isso cria uma luta muito grande num mundo de competição como esse que nós temos, onde você tem que ser o number one. É o just do it. Esse é o mundo que eu e você estamos encarando. E Pedro está falando para nós aqui, somos refugiados, queridos.
Somos refugiados, e você vai ver que muitas vezes, em alguns momentos na tua vida, você passa a ser um refugiado, fugindo daquilo que poderia ser muito pior, porque esse mundo não perdoa os peregrinos forasteiros, que são os homens e mulheres do Senhor. Olha o que Filipenses diz aqui para nós, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Logicamente, faça seus planos em vista, mas sabendo uma coisa, um dia desse, eu e você vamos estar presentes diante do nosso Senhor. E é para lá que você tem que colocar teus olhos. Ande na terra com os olhos nos céus. Ande aqui na terra, fazendo com que os princípios de Deus sejam aplicados na tua vida, nos teus negócios, em tudo que você fizer aqui. E Deus vai ser glorificado na tua vida. Amém? E aí é interessante porque ele fala algumas coisas aqui, dá alguns lembretes para a gente. O primeiro lembrete que ele dá é que nós tínhamos uma vida na escuridão das trevas no passado. Eu acho que todos nós aqui saímos das trevas para a luz do Senhor, amém? Antes, o nosso viver era de gente que não era povo de Deus. Isso significa que os outros eram povos, sem dúvida, todos. A única coisa que difere, irmãos, eu de uma pessoa lá no mundo, é o Espírito Santo que habita em mim. É o Espírito que me leva à palavra de Deus. É o Espírito que me faz a minha alma se alimentar daquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, seus princípios. Essa é a grande diferença entre eu e uma pessoa lá fora. Entre você que é formado em direito e aquela pessoa lá fora formada em direito. Entre você que é um empresário cristão e aquela pessoa lá fora que é um empresário. A diferença é que o Espírito Santo habita em você. E ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te conduz a toda a verdade. Isso faz de você alguém diferente. Você tem uma identidade diferente. Antes nós não éramos assim. Nós andávamos segundo os nossos próprios desejos e desejos carnais. A gente tem atendido pessoas que muitas vezes, por um desejo carnal, não deu certo um dia, quer culpar a Deus. Onde é que estava Deus? Deus sempre esteve. Você se lembra da mensagem sobre a onisciência de Deus que pregamos aqui, há 2 domingos atrás? Deus está muito interessado em cada um de nós, mais do que nós mesmos. Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. Mais do que meu pai, minha mãe me conheciam, Deus me conhece. Deus está interessado nos meus negócios. Deus está interessado em tudo que eu faço. Por isso que ele vai falando aqui no verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Irmãos, talvez essa manhã, alguns de nós vamos começar negócios do zero. Alguns de nós vamos começar uma vida do zero. Porque de repente aqueles desejos que são propriamente nossos, precisam tomar um shape diferente aí. O molde tem que ser diferente. Deus fala através de mim. Senhor, faça através dos meus negócios. Senhor, faça com que tudo que eu esteja envolvido tenha o teu aval. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Efésios 2, 1 e 3 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. E quê? As ideologias desse mundo. Aquilo que o mundo faz, escreve, pensa, leva para os currículos,
para convencer o teu coração de que essa linha de pensamento é a melhor, de que a forma política é a melhor, do que a forma econômica é melhor, do que a forma social é melhor. O curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Por isso que Pedro está dizendo que nós antes, não éramos povo de Deus, porque vivíamos nessa condição de pessoas que andavam segundo seus próprios pensamentos e sua própria carne, seus próprios desejos. E aqui Pedro está dizendo que nós fomos comprados. Fomos comprados. Nós podemos dar um glória a Deus que fomos comprados aqui, que você faz parte de um grupo. E irmão, se você está sofrendo de alguma situação dessa, faz uma análise. Às vezes nós nos envolvemos com tanta gente que tem um pensamento tão distante daquilo que nós temos, como cristãos. E mais tarde você vai pagar um preço muito caro. Provérbios 16, 25 diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O caminho do mundo nos leva à morte, o caminho de Deus nos faz dormir bem. Amém? Um outro lembrete que ele diz aqui nesse texto é que tínhamos um passado desprezível. Ele nos lembra aqui que quando Jesus veio até nós, não éramos sequer seu povo. Vós que em outros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Então haviam coisas desconhecidas no meu coração, no seu coração. Haviam coisas que nós não conhecíamos e que só em Cristo Jesus você foi acordado, alertado que há coisas lindas que você pode contar no poder desse Deus maravilhoso para transformar situações e nos surpreender. Nós não tínhamos isso, nós não tínhamos a fé. Agora você tem a fé. Em momentos mais difíceis da tua vida, você sabe que só sobra apenas aquilo que você crê. Ah, irmãos, toda vez que eu vou para o hospital, só sobra fé. Toda vez que eu entro em situações que eu não tenho resposta, só fica a fé. A fé naquele que não falha, que tem todo o poder para transformar situações impossíveis. É esse Deus, é isso que nós temos nos momentos mais difíceis. Você tem contado com a tua fé? A fé no nosso Senhor? E às vezes Ele transforma até coisas que nós entramos sem querer e de repente fomos levados pelas ideologias, pela forma que as pessoas nos levam a entrar em negócios. E de repente lá na frente Deus tem que arrumar tudo. E às vezes para arrumar Ele tem que desarrumar. Estamos juntos, irmãos? Amém. Ele desarruma para que você possa organizar a tua vida a partir do padrão eterno. Talvez alguns de nós vamos começar do zero, para que Ele seja glorificado a partir disso aí. Ele diz no verso 10, tínhamos um passado mortal. Agora você tem uma vida eterna garantida. Isso aqui se fosse numa igreja pentecostal, isso aqui estava pegando fogo, irmãos. Quando o Senhor veio até você, você não merecia nada. Estamos juntos? E Ele te deu tudo dele. Deus deu o seu Filho por você. Olha que coisa linda. Te comprou. Foi preço de sangue. E ainda te dá, com a ressurreição dele, a certeza de que você foi escrito no livro da vida, porque Ele te escolheu.
Ele foi lá onde você estava escondidinho, sem querer nada com ele, e ele te trouxe pela sua forte mão e te deu aquilo que nenhum homem pode dar. Só isso seria suficiente para nós aqui nos levantarmos em glorificação e adoração ao nome do Senhor esse domingo todo. Estamos juntos, irmãos? Ele estendeu a sua mão para você. Você lembra daquele hino? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem luz, quando estendeu sua mão para mim. Não é bonito isso? O Senhor estendeu sua mão para você. Nós não tínhamos esperança nenhuma, irmãos. Talvez muitos de nós não estaríamos sentados aqui com a vida que temos hoje, com a paz que faz você dormir a noite inteira. Essa paz que só Cristo pode dar. Esse é o diferencial entre os cidadãos do reino e os cidadãos brasileiros comuns sem Cristo Jesus. Todos nós aqui merecíamos a morte. E o Senhor nos deu a vida eterna. Hoje você pode até dizer, quando o diabo te fizer lembrar do teu passado, faz ele se lembrar do seu futuro. Mas há algum tempo atrás você não podia dizer nada, porque você nem sabia para onde ia. Hoje você sabe perfeitamente, porque o Senhor te assegurou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é um lembrete agora sobre o nosso estado presente. Ele diz aqui que somos nova criatura, uma geração eleita, um povo que no meio de 7,2 bilhões de pessoas, e eu gosto disso, o Senhor foi lá e te apontou o dedo e disse: eu quero você. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Cada um de nós aqui, irmãos, essa manhã, fomos escolhidos a dedo pelo Senhor. E você precisa valorizar o que Cristo fez na tua vida. Ele diz aqui que nós somos uma geração eleita. Tem a ver com a verdade gloriosa que Deus alcançou, continua alcançando pessoas nesse mundo inteiro. Essa é a razão que eu saio daqui, vou lá para a Índia daqui a pouco, dia 15, estou indo para a Índia com 18 pessoas. E nós vamos abraçar gente que é intocável. Para que eles entendam o amor de Deus, não precisa nem falar, é só abraçar. Gente que nunca foi abraçada, nunca foi tocada, que é considerado imundo, cachorro, sujo. Quando o amor de Deus, e você entende o amor de Deus, e você entende que Ele te tirou das trevas, você era um dalite no passado, e hoje você está na sua família, na família de Deus. Nós somos um povo aqui, irmãos, amado por Deus, amém? Isso aqui são verdades bíblicas, e isso aqui nos confronta também, né? Olha aqui, 1 Coríntios 10, 32 diz: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, porque parece aqui que Pedro também está dizendo que, como cidadãos de uma nova identidade, essa identidade divina, você é um povo diferenciado daquele que está lá fora. Amém? Ele está dizendo aqui para a gente, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a gregos, nem a judeus, nem a igreja de Deus. Irmãos, as pessoas, nossos filhos, todo mundo fica de olho na gente. Meu filho, ele tem um zoião já grande, por natureza, nasceu com aqueles olhos, né, grandões, e ele põe aquele olhão em cima de mim. Tudo que eu faço, ele, de alguma maneira, vai fazer.
Eu nunca me esqueço, uma vez, ele era pequenininho, tinha o quê? Uns 3 aninhos. A gente estava fazendo uma viagem no carro e, de repente, eu falei alto com ele, porque ele estava gritando. E aí, depois, dirigindo mais 1 hora ou 2 na frente, não é? Eu de novo, né, falei com ele uma coisa, ele gritou comigo. Eu falei: com o que você está aprendendo isso? Ele: com o senhor. Criança é muito honesta em dizer as coisas. Eles veem, eles aprendem. Aliás, o grande modelo para as crianças somos nós, os pais. Não é a igreja. A igreja ajuda, de alguma maneira, os pais a terem os valores para dar para os seus filhos, mas nós passamos o maior tempo com os nossos filhos. Eles veem a nossa vida. Então, quando Pedro está dizendo isso aqui, ele está dizendo: olha, vocês como cidadãos do reino, como forasteiros nessa terra, façam com que aqueles que olhem para vocês vejam a pessoa de Jesus Cristo. Vejam o caráter novo que está impregnado em cada um de vocês. Andem de acordo à palavra que vos foi confiada. Aquilo que de mim aprendeste, reproduza. É o que Timóteo vai dizer, não é? Lá na frente. Paulo está dizendo para Timóteo: aquilo que você aprendeu de mim, filho, passa, vai adiante, porque ele havia aprendido de Jesus. Então nós somos uma nova comunidade, por isso que quando Deus começa a salvar e tal, de repente você começa a conhecer pessoas em diferentes lugares falando a mesma coisa. Parece que o Espírito vai juntando pessoas e colocando juntos. Esse aqui é o corpo de Cristo. E aí a gente tem os mesmos sentimentos, a gente quer alcançar as mesmas metas. E somos uma igreja que pensa e faz as coisas porque estamos olhando para aquele lugar onde um dia seremos abraçados pelo nosso Pai. Amém, irmãos? Nós temos um novo caráter. E aqui está o grande problema. Porque geralmente eu não quero que ninguém fique interferindo nos meus planos, nas minhas metas. E com o caráter divino, sem dúvida, queridos irmãos, Deus vai intervir o tempo todo, sem a gente sequer perceber. Eu costumo fazer essa pergunta: quantos vieram de outro estado para cá? Não precisa levantar o seu braço, mas eu tenho certeza que muita gente veio de outros estados e estão aqui. Quando você saiu de lá, de repente saiu triste, porque deixou parentes, deixou amigos e tal, mas você veio para cá e hoje você pode dar um glória a Deus, porque aqui você se encontrou com Deus, com a família de Deus, constituiu tua família, tem um futuro e Deus está falando através da sua igreja para você. Então nós temos um novo caráter e é por isso que ele fala: nós somos uma nação santa. O que significa ser santo? Ser separado. Eu fui separado pelo Senhor para mostrar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou pessoa que no meio desse mundo, o mundo pode analisar, pode criticar, pode até criar rumores negativos contra a minha pessoa, a minha reputação. Mas quando tudo chegar e as investigações forem feitas, uma coisa vai ficar bem clara: nada pode condenar um homem de Deus, que anda segundo os caminhos de Deus. Estamos juntos, irmãos? Amém? É esse tipo de pessoas que o Senhor está edificando nesse mundo. E quando ele vier buscar a sua igreja, ele vem buscar uma igreja de santos, aqueles que buscaram viver vidas santificadas, foram feitos santos pelo nome do Senhor Jesus, mas vivem vidas santificadas. Temos uma nova identidade, um povo peculiar. Irmãos, esse povo peculiar significa o seguinte: é como se Deus tivesse uma pedra muito preciosa na sua mão,
mostrando para todo mundo. Quem ganha uma pedra preciosa, ganha um colar precioso de pedras preciosas, você quer colocar no pescoço, mostrar para todo mundo. Você não vai ter um colar de pedras preciosas escondido. O que Deus faz quando Ele tem a sua igreja bonita, de gente que ame a Ele, que tem essa consciência, nós estamos de passagem rumo à eternidade, queremos ver esses princípios de Deus aplicados aqui a essa terra. A coisa que Deus quer fazer é mostrar, olha aqui, para esse mundo Ele vai mostrar, olha que coisa linda eu tenho na minha mão, é a sua igreja. Ele quer mostrar essa igreja para o mundo inteiro. Ele quer ir lá na Síria, agora mesmo, e mostrar o que Ele pode fazer com o povo que adora o seu nome. Ele quer entrar no Egito, Ele quer entrar lá no Líbano, Ele quer entrar em todos os lugares onde o nome dEle ainda não foi pregado. E Ele vai mostrar essa pedra preciosa que é a igreja dEle, o que Ele pode fazer quando o povo reconhece que são peregrinos, forasteiros, passando por esse mundo em direção à sua casa celestial. Queridos, temos pouco tempo. Há alguns meses atrás eu fiz o enterro dos meus pais. 2 meses um para o outro. Pouco tempo. Meu pai ainda fazia planos. Minha mãe fazia planos. E foram para o Senhor. A grande alegria que eu tenho, ontem eu estava fazendo a boda de ouro de um casal lá na igreja que eu pastoreei, e as lágrimas vieram aos meus olhos, porque eu fiquei me lembrando, meus pais tinham 70 anos de casados. É uma vida inteira demonstrando algo que eles aprenderam de Deus para mim. Desses 70 anos de casado, eu passei 60 anos com eles. Nesses 60 anos, eu vi muitas coisas bonitas acontecendo dentro do meu lar, de pessoas simples. E quando eu lembro dos meus pais, eu não lembro das coisas que eles deram para mim. Eu lembro do caráter, eu lembro das atitudes, eu lembro de um lar que muitas vezes não tinha tantas coisas, mas tinha aquela paz que vinha diretamente do coração de Deus para eles. E cheguei até aqui, porque eles mostraram para mim, como peregrinos, que valia a pena servir a esse Deus. Eu queria te convidar essa manhã a ser um peregrino, a você reconhecer o teu status de cidadão do reino dos céus, que você está de passagem. Qualquer dia desse, você vai para casa. Espere chegar lá em casa e receber do Pai aquele sorriso, aquele abraço gostoso, dizendo: bem-vindo, meu servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Esse é o grande chamado para nós esse ano. Uma igreja que vive na terra com os olhos nos céus. Uma igreja que sabe o que significa trazer o reino dos céus à terra. Isso começa lá no nosso lar. Josh McDowell, ele dizia uma coisa interessante, eu termino com isso. Ele dizia assim: não haverá paz no mundo sem paz no meu país. Não haverá paz no meu país sem paz na minha cidade, no meu estado. Não haverá paz no meu estado sem paz na minha cidade. Não haverá paz na minha cidade sem paz no meu lar. Não haverá paz no meu lar sem que eu tenha paz. A paz é uma consequência pessoal. Por isso que quando a gente fala aqui de Jesus que transforma, é pessoal. Quando a gente fala aqui de onisciência de Deus, é porque Ele é um Deus que conhece pessoalmente. Onipresença de Deus é porque Ele está presente pessoalmente. Nós temos um Deus pessoal. Por isso que Ele transforma. Por isso que Ele faz a nossa vida ter sentido. Por isso que Ele faz o nosso lar ser verdadeiramente um lar. E por isso que Ele faz com que todos os teus caminhos sejam caminhos que talvez não são tão bons quanto os homens lá fora estão dizendo,
mas são caminhos que te levam à vida, te levam à vida. Que Deus te abençoe essa manhã, ao encarar esse mundo de 2016 como peregrinos, forasteiros, homens e mulheres, querendo implementar a vida de Deus num contexto humano. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque Pedro está dando lembretes para a gente de que éramos no passado perdidos, que fomos achados. Que, Senhor, tínhamos uma identidade e agora temos uma identidade garantida na eternidade. E que, Senhor, temos um dever, que é mostrar essa identidade, Senhor, onde quer que entremos. Que os nossos negócios sejam permeados da justiça, da misericórdia, da generosidade que há em Cristo Jesus. Senhor, agora não temos mais a nossa mente, mas temos a mente daquele que não falha, nos ajudando a pensar de forma, Senhor, que te agrade. Dá-nos, Senhor, a tua paz ao enfrentarmos 2016 e que sejamos, Senhor, um povo diferente nesse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus.